O que significa essa discussão? É uma primeira aprovação, eles estão lá discutindo ainda, mas o que isso significa? Qual é o risco? Qual é o perigo? Qual é o estrago? Bom, eu primeiro quero começar me apossando aí de uma frase recentemente dita pelo colega Thales Faria, polícia é polícia, bandido é bandido. Aí, nesse caso, nós não sabemos quem são os tubarões e quem são as sardinhas. E isto torna esse assunto extremamente confuso. O plasma, a doação de sangue, é feita para que os pacientes possam sobreviver quando perdem sangue. Então, você separa o sangue, a hemácia, para quem precisa de repor hemácia, que é um produto que nós temos dificuldade para repor, a produção de hemácias no nosso corpo demora em torno de 3 meses. Então, quando você perde muito sangue, tem que repor hemácia, senão a pessoa não tem como se oxigenar. O plasma é um pouco mais simples. Uma boa alimentação repõe plasma. Então, você pode doar, por exemplo, se é possível doar uma vez por semana, você pode doar uma vez por semana. E tem máquinas que separam o plasma e devolvem as hemácias. Então, o que esse projeto está propondo é que você não faça somente doação de sangue total, mas tenha também a possibilidade de doar exclusivamente plasma, porque ele pode aumentar muito a capacidade de doação. O que se faz com o plasma? Um conjunto de medicamentos muito importantes que não tem outra alternativa, como, por exemplo, anticorpos que são utilizados no tratamento de doenças infecciosas. E existem outras doenças, como a hemofilia, por exemplo, que você precisa tomar fator 8, fator 9 para não sangrar, e uma parte dos hemofílicos podem tomar fator 8, fator 9 engenheirado, produzido por biotecnologia. Mas tem uma parte, 20% dos pacientes, que precisam tomar o fator 8 que vem de sangue humano, um plasma humano, né? E a quantidade de plasma doado através de doações de sangue, uma vez que você só pode fazer 3 doações de sangue por ano, é bem menor do que se você tirar plasma uma vez por semana. Só que tirar plasma uma vez por semana, o sujeito tem que ficar 3, 4 horas na máquina lá uma vez por semana. Então, aonde acontece isso, principalmente nos Estados Unidos, a doação é remunerada. O que estão propondo aqui no Brasil é que a gente tenha essa doação remunerada que acontece nos Estados Unidos. O grande problema é que no atual estágio que as coisas estão, e dá para perceber isso com essas notícias que foram publicadas hoje em vários jornais, eu vi a Folha de São Paulo, tem a capa da Folha de São Paulo é uma notícia voltada para isso. Quem está fazendo isso são os tubarões. Então, por trás dessa movimentação, tem uma movimentação financeira, capitalista, imensa. Eu acho que o Congresso tem que se manifestar contra a possibilidade da Constituição permitir a remuneração de doadores, porque neste momento o que eu estou sentindo é que não existe o interesse em melhorar a assistência à saúde no Brasil, em melhorar acesso a esses produtos que são fundamentais e que hoje o brasileiro não tem. O mercado brasileiro de produtos derivados do sangue é um mercado de 500 milhões de dólares. E hoje, 100% dessa produção é importada. Então, o que tem de tubarão nesse mar não é fácil. Dentro de um ano, mais ou menos, nós vamos ter capacidade, justo por causa de uma fábrica que está sendo terminada em Pernambuco, começou a ser construída em 2004. Passaram-se todos esses anos, quase 20 anos, e a fábrica não ficou pronta. Por quê? Porque tivemos governos ineptos e porque tivemos a ação de pessoas muito interessadas em que essa fábrica não ficasse pronta, porque ia diminuir o lucro deles aqui no Brasil com esses produtos fundamentais para curar hemofílicos e para curar pacientes que precisam tomar anticorpos. Então, o buraco é mais embaixo, ninguém sabe do que nós estamos discutindo, exceto os tubarões. Essa discussão, se tiver que ser aprovada algum dia, tem que voltar e prestar contas à sociedade.
Ô, Thales, é importante dizer, isso sendo discutido na CCJ, precisa passar em plenário, e pode ser considerado, inclusive, inconstitucional, né, ô, Thales? E pode ter aí também alguma contestação. O que está por trás disso? Como é que você vê aí essa pressão e esse lobby, como está dizendo o Gonzalo, o doutor Gonzalo, desses tubarões nos parlamentares? O professor está certíssimo. O que está por trás disso são os tubarões. Esses tubarões, e a gente tem que ficar de olho num tubarão especificamente. O presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, que é também um forte candidato a presidente do Senado. Você vê que nele é que estão saindo ali na CCJ, que estão sendo gestados esses projetos meio complicados do Senado, ora contra o STF, ora a favor de comercialização de sangue. O professor Vecina deve se lembrar como esses tubarões agiam lá no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, e eles fizeram um mar de... Havia bancos de sangue na Baixada Fluminense inteira, e ali a gente deu sorte de ter sido proibido a comercialização antes do HIV, porque o Haiti, que continuou comercializando em larga escala, acabou sendo conhecido como talvez a grande hub do HIV no mundo, por causa da comercialização indiscriminada de sangue, que é o que os tubarões querem. Nossa, tô bem chocada. Por isso a importância aí dessa fala do doutor Gonzalo. Vamos ficar atentos, essa discussão está rolando agora. O Thales pegou por mim. Eu adoro o Thales, é muito maravilhoso. Caiu, ele já pega e vai. Você vê, doutor Vecina? Isso mostra que ele é um rapaz muito jovem. Você viu a agilidade? Você viu a agilidade? É impressionante, né? Acho que podia ser escalado, até a gente vai falar de Copa do Mundo daqui a pouquinho, podia ser escalado. Impressionante a agilidade, ele vai embaixo e corre, muda de cenário, uma beleza. Tá desligado o som agora, liga de novo. Tá mudo, vai, liga. Tá desligado ainda, Thales. Você vê que a agilidade não é para tudo, Vecina. Não é para tudo. Agora foi, vai. O professor Vecina deve se lembrar como era na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro esse negócio de comercialização. Não era só na Baixada Fluminense, era no Brasil inteiro em que o sangue era comercializado. Quem coletava sangue trocava uma parte do sangue por albumina, que era vendida nos hospitais privados e até nos hospitais públicos. Isso aconteceu durante décadas seguidas. O comércio de sangue no Brasil foi proibido quando foi criado a política de sangue brasileira a partir dos anos 80, e depois foi proibida por uma emenda constitucional chamada Emenda Aroca, que foi o responsável por conseguir proibir a comercialização de sangue. As pessoas trocavam por pão e café, de manhã cedo. E a tia entrava no banco de sangue, pão e um café e doava sangue. Era criminoso porque o cara não pode doar sangue mais do que 3 vezes ao ano. E naquele momento as pessoas doavam sangue muitas vezes, e os bancos de sangue fechavam os olhos para conseguir dinheiro. Ou seja, isso é uma coisa que nós não podemos admitir que retorne. Analisa, cara, essa guerra entre os poderes, né? Tá rolando mesmo? Isso é a base dessa aprovação? Sim, tá bem evidente, né? Mais um tema, Fabiola. Só corrigindo aqui a informação, Thales, são 90 dias o pedido de vista, uma questão que o Supremo mudou recentemente até, justamente para agilizar mais os processos. O Supremo ali, regimentalmente interno, né? O regimento interno ajustou esse prazo recentemente. Agora, Fabiola, é mais um episódio dessa briga quase que declarada aí entre os dois poderes,
que, por exemplo, a gente viu na semana passada com a questão do marco temporal, enquanto o Supremo votava, o Senado tirava da gaveta também o projeto para tentar contrapor, tem a questão do aborto, tem a questão da legalização das drogas, outros temas que eles estão aí em embate público, mas eu também acho que o caminho é mais de dar recados, porque, como você também bem observou, essa aprovação recorde em segundos é aquela coisa que a gente chama da votação simbólica, né? Quem não tem nada contra, não se manifeste, aprovado. Então, assim, é uma questão que acontece bastante, é bem corriqueira aqui no Congresso. E aí, depois, ainda tem plenário do Senado, e aí mais depois tem a Câmara. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que costuma, com aquele estilo mineiro, ser um pouco mais discreto, ele está deixando essa briga se estender um pouco mais, mas a tendência, eu acho que lá na frente, é ele dar uma calibrada em alguns temas, porque ele é um advogado, ele circula muito bem nesse meio judiciário, inclusive tem, né, no íntimo a gente fala aqui nos bastidores, esse desejo de eventualmente um dia ser ministro do Supremo, então eu acho que esse freio vai chegar lá na frente. Enquanto isso, fica nesse momento esse episódio de recados aí entre os poderes que não estão em harmonia, como prega a Constituição nesse momento. Mas eu acho que é mais um momento de tensão do que efetivas mudanças, já que tem todo esse processo dentro do Congresso para acontecer nesse caso específico de interferência, de influência, sim, do Congresso querendo colocar, ajustar questões que são internas do STF nesse caso, né? A gente falou sobre o Ciro Gomes e até colocou a mensagem aqui, a fala dele. Tem uma notícia também interessante que o Rogério Gentili nos traz hoje aqui no UOL, falando que a Justiça bloqueou as contas da mulher de Ciro Gomes para indenizar José Serra. A gente conhece muito bem, né, as falas, né, de Ciro Gomes, o quanto ele acaba depois tendo que se entender com a justiça em relação a isso. A Justiça de São Paulo bloqueou as contas da Gisele Bezerra, ela que aparece aí na imagem. O ex-governador foi condenado a pagar uma indenização por danos morais a José Serra. A dívida atual, considerando multa, juros, correção monetária, está em quase 450 mil reais. Mas a Justiça conseguiu bloquear pouco menos de 15 mil nas contas de Ciro. Até lembrei da história recentemente que aconteceu com o Collor de Mello, que tinha 14 reais na conta, né? Do Ciro tinha 15 mil reais. Aí outras medidas foram adotadas. E aí pegaram a conta dela. O processo foi movido na época em que Ciro e Serra eram pré-candidatos à presidência, isso lá em 2002. Numa entrevista à Folha, Ciro disse que Serra era o candidato das negociatas, da manipulação do dinheiro público para fins eleitorais. E aí Serra foi à justiça e disse que as declarações de Ciro Gomes eram ofensivas e atingiram a sua honra. Ganhou. E agora essa indenização que está em 450 mil reais. Ciro, ele continua sem freios aí, né, o Thales, a gente já sabe bem. Mas aí depois vem essa conta para ele pagar. Você lembra desse episódio, quando os dois eram pré-candidatos? Teve muita troca Lembro. Olha, o Ciro e o Serra se odiavam desde quando os dois eram deputados aqui. Era uma brigalhada aqui na Câmara. O Ciro era deputado, o Serra também, o Serra virou líder, o Ciro virou líder, e se odiavam os dois no PSDB, brigando o tempo inteiro. Então, essa briga entre eles é uma coisa histórica. Agora, o Ciro, realmente, ele passa um pouco do tom. Eu me lembro, a última que ele fez foi contra o Bolsonaro, porque ele disse que o Bolsonaro rouba e que ele tem provas e que o Bolsonaro não processa ele. O Bolsonaro realmente nunca processou, mas o Serra processou e ganhou. O Ciro tem que tomar cuidado para não ter outros processos aí de tão duro que ele fala contra os opositores. Ai. Ô Carla, o que você acha, hein? O Ciro ainda vai ter muita conta para pagar por causa dessas falas dele, mas nessa em especial. E é curioso isso, né? Porque nunca tem dinheiro na conta. Eles vão na conta da mulher para poder bloquear, porque na conta dele nunca tem dinheiro. Então, conta da mulher bloqueada.
É isso. E Ciro virou esse opositor sem cargo, e aí ele tem esse podcast dele para ficar falando. Tem que tomar cuidado, se continuar assim, pode acumular mais e mais processos, né? Porque tem liberdade de expressão, mas tem um limite ali, né, Fabiola? A gente sabe disso. Mas chama a atenção, né, de como a justiça é lenta, né? Você falou aí um processo de 2002, 20 anos depois dessa indenização. Enfim, acho que o ex-candidato, ex-governador e ex-ministro tem que pensar bem quais são os planos políticos dele e calibrar um pouco aí as falas, né, para ver se ele ainda pensa em concorrer em algo ou só vai ficar sendo o falastrão aí da República. E aí o ministro Alexandre de Moraes criticou o voto impresso e voltou a defender a urna eletrônica. Ainda continua tendo que tratar disso. Diz ele, abre aspas, nós sabemos os problemas que tínhamos com o voto impresso, as fraudes, a dificuldade na apuração, principalmente em municípios pequenos. Isso simplesmente foi encerrado a partir do início da votação eletrônica, foi o que disse o ministro Alexandre de Moraes. Apesar disso, dessa fala dele e de tudo que a gente já sabe, Thales, o assunto voto impresso parece que ele nunca é encerrado, né? Volta e meia ele aparece aí entre os parlamentares que citam isso, né? Exato. Como você pode ver, eu mudei de lugar devido ao barulho lá, né? Tudo bem, Agora tá já ótimo. dei uma improvisada aqui. Mas, realmente, o Tomás Miguel, ministro do comandante do Exército, está certo em dizer que é um assunto técnico. Mas não é só técnico, é técnico e civil. É isso que. E o próprio ex-presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, agora presidente do STF, admite que errou ao chamar os militares para participar. Por quê? Porque eles estavam sendo manipulados pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo, e acabaram entrando não para ajudar a fiscalizar, mas para ajudar a atrapalhar as eleições. Atrapalharam bastante, diga-se de passagem. Agora, pelo jeito, estamos voltando à normalidade. E o que é a normalidade? Eleição é assunto civil. E apuração civil e técnica. Pronto, não tem mais discussão. Né? Essa ausência dos militares, isso é uma notícia, né, Thales? Porque é isso que você falou. Isso trouxe uma confusão nas eleições passadas, a Carla estava falando também disso, né? Uma confusão. Essa ausência das Forças Armadas nesse encontro de hoje marca o início da discussão das eleições de 2024, as eleições municipais, sem a participação das Forças Armadas nesse processo. A gente já tinha anunciado isso, ele já tinha falado que elas não tinham saído, mas hoje eu acho que oficialmente é essa imagem. Foram chamados os representantes de todos os partidos, representantes do judiciário, Forças Armadas não estão presentes, ou seja, não tem nada a ver com o processo eleitoral. É isso, né? O recado é esse, né, Thales? E pode estar certo que as eleições vão ser muito mais tranquilas, muito menos desconfiança, porque o Bolsonaro criou uma confusão. Eu me lembro, esse negócio de Código Fonseca, eu me lembro do depoimento de um dos presos no 8 do 1, lá na CPI daqui da Assembleia Legislativa do Distrito Federal, que o Chico Vigilante, presidente da CPI, perguntou para ele: o senhor protestou muito sobre o Código-Fonte, eu queria saber do senhor o seguinte: o senhor sabe o que é o Código-Fonte? Ele disse: não. E por que o senhor estava protestando? Porque eu ouvi dizer que era importante para as eleições. Quer dizer, ele não tem a menor ideia do que seja, foi levado pelas notícias do bolsonarismo, pelas fake news do bolsonarismo, a protestar contra o Código-Fonte, pela abertura do Código-Fonte, sem nem saber o que era. Era esse o estado de coisas que nós estávamos. Bom, vamos que vamos, Carla. Tomara que a gente tenha uma eleição mais tranquila em 2024. Mas pelo que a gente está vendo, o calor, né, ele segue, né? Eu acho que até hoje pela manhã a gente estava conversando sobre a eleição do Conselho Tutelar, que se transformou um pouco nisso, direita e esquerda, e a direita venceu a eleição com a maioria em alguns estados, né, e em algumas cidades. Enfim, eu acho que esse calor das eleições
ele vem aí, 2024 tá aí, a gente vai tratar muito disso. Mas a informação que hoje o jornal Folha de São Paulo traz é sobre a questão da Sabesp e o dinheiro de uma possível privatização da Sabesp. O governo de Tarcísio incluiu a privatização da Sabesp no projeto de lei orçamentária anual que foi enviado à Assembleia Legislativa e foi enviado inclusive na segunda-feira. Apesar das receitas da venda da empresa já estarem consideradas no orçamento de 2024 pelo próprio governo, a privatização da Sabesp ainda não foi aprovada. Ela precisa ser aprovada na Alesp. Inclusive, o governo está numa baita negociação ali para conseguir apoio para passar isso, né? E é alvo também de discussão por inúmeros partidos. Os partidos, por exemplo, de oposição como o PT e PSOL entraram na justiça, inclusive, para frear essa discussão da venda da Sabesp. Ontem mesmo a gente ouvia aqui o próprio deputado federal que nos disse, inclusive, o Gilmar Tato, que é um absurdo essa venda que vai na contramão do que está sendo feito no mundo. A gente ouviu também outros opositores em relação a essa venda, falando que isso pode trazer problemas no abastecimento e muitos desempregos também. Enfim, é algo que precisa ser discutido. Tarcísio disse que isso ainda vai ser colocado em audiências públicas e que a discussão com a população virá na hora certa. Mas aí eu lhe pergunto, Thales, é o caso de justamente já colocar no orçamento de 2024 o valor da venda da Sabesp sem que isso tenha sido aprovado na Alesp? O caso, isso tipicamente está sendo feito às pressas, está sendo feito de maneira improvisada. E sem segurança, porque o Tarcísio ainda não está com essa segurança toda na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, ele não tem segurança de que vai ser aprovado. Isso daí ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Tá ocorrendo algumas coisas. Você vê que agora o Flávio Dino lançou o plano de segurança, que também foi um plano lançado assim, meio improvisadamente. Tanto o Tarcísio, que é hoje o principal nome do bolsonarismo, ativo, já que o Bolsonaro provavelmente não terá como concorrer nas próximas eleições. E o Lula ou o PT, eles estão nesse embate aí para o futuro. E esse embate inclui esse tipo de decisão, às vezes apressada, que ambas as partes estão tomando. E você, Carla, você que inclusive acompanhou bastante, né, Tarcísio de Freitas, tem chamado a atenção a gestão dele em São Paulo e até alguns atropelos. Esse seria mais um deles, Carla, na sua opinião? Porque ele enviar esse orçamento já com essa previsão é até uma pressão ali à Alesp, um desrespeito, ou isso faz parte também, quer dizer, quando você joga o orçamento lá para frente, você faz as previsões de algo que pode vir a acontecer. Só que a privatização da Sabesp é algo muito polêmico, foi alvo de muito debate aqui no estado de São Paulo durante o processo eleitoral. Quando o governo faz uma peça orçamentária, ele pode até colocar essas estimativas de receita, né? Pode ter esse tipo de ajuste na peça orçamentária, tanto federal quanto estadual. Mas a questão aí, eu acho que tem um ponto, sim, Fabiola, o governador ele coloca que nós vamos debater essa questão, mas é como se ele já dissesse, não importa o que vocês vão falar, que a nossa decisão será e o nosso objetivo será a privatização. É aquela coisa, você entra numa discussão já com a opinião formada, né? Eu acho que o governador, ele erra, e ontem na questão da greve do transporte público em São Paulo, ele erra ao politizar tanto uma questão que é um problema estrutural da cidade, do estado de São Paulo, porque ele não ganha nada com essa politização. Ele querer usar, nesse momento, né, principalmente, ele querer usar isso, o argumento de que supostamente ele está respaldado pelas urnas para a questão das privatizações, que era uma coisa que estava no plano de governo dele, ou seja, se ele foi eleito é porque a maioria quer a privatização, não necessariamente é bem assim, inclusive porque na capital, na capital, né, de São Paulo, o governador não saiu vitorioso, por exemplo, e era ontem onde estava
sendo o principal foco da greve, né? Eu acho que assim, essa questão orçamentária é um pouco mais ajustável, mas já demonstra aí a intenção de que o governador entra nessa discussão sem nenhum tipo de intenção de negociar, de ouvir e de eventualmente mudar de opinião num serviço que é básico, que é fundamental, e numa eventual privatização que tem que ser feita de uma forma não assodada, né? São serviços essenciais que precisam ser garantidos para a população. A discussão da privatização, ela pode acontecer, eu acho que ela deve acontecer, a gente tem aí um exemplo bem sucedido de privatização que a gente sempre fala, a questão da telefonia, né, que teve muita resistência naquela época, mas de fato foi um serviço que acabou sendo disseminado no país inteiro. Hoje o celular é uma coisa que é uma realidade para praticamente todos os brasileiros, enfim. É uma discussão que é válida, mas ela, quando ela é politizada de partida, eu acho que ela fica muito contaminada e é ruim para a discussão como um todo. E aí o governador mostra que não está, pelo visto, muito disposto a discutir, quer um pouco impor aí a sua visão liberal nesse momento. Aí a gente vê como é que vai ser as reações, né? Porque ontem a greve era já uma reação a isso. Eu acho que não vai ter vida fácil, pelo menos não está procurando ter vida fácil o governador aí nessas questões, Fabio. Qual?